dia, galera. Estamos mais uma vez aí para dar continuidade ao nosso UERJ em Gotas. Dessa vez vamos falar de uma questão que aparentemente ela é fácil, mas nas provas da UERJ ela teve apenas 30% de acerto. Bom, qual seria a dificuldade? Fala sobre reforma protestante. A questão pedia que você identificasse as consequências políticas dessa reforma e que você também falasse sobre a reação da igreja diante da reforma protestante. Vamos lá então. O que você deveria lembrar? Considerando as reações políticas, podemos identificar que a reforma protestante ela está acontecendo num contexto de fortalecimento do Estado. Vai haver então, politicamente, uma divisão da igreja, que outrora era basicamente única, com exceção da igreja ortodoxa, né, que havia separado no cisma do Oriente. Bom, até então nós temos uma igreja unificada, com alguns momentos de brigas, como, por exemplo, a saída do Papa de Roma e a ida para Viana, França, né, brigas com o Estado, mas de forma geral, uma igreja razoavelmente unificada. Quando chega no século XV, século XVI, nós temos uma ruptura dessa igreja. Então, politicamente, houve uma ruptura da igreja cristã na Europa Ocidental. A ruptura da igreja cristã na Europa Ocidental vai ter como consequências principais o fato de que nós temos estados que estão se fortalecendo e buscando apoio. Esse apoio vai vir da própria religião, da própria igreja. Nós temos então estados católicos se aliando à igreja católica do seu estado. Nós temos estados protestantes se aliando a igrejas protestantes do seu estado. Você tem, por exemplo, na Alemanha essa divisão. A importância de enfrentar o Império Sacro Germânico, que era apoiado pela igreja. Então nós temos o crescimento nessa região germânica, né, que nós ainda não tínhamos a Alemanha como um estado, mas nós temos nessa região um fortalecimento. Não é à toa que nós temos ali em 1517, dia 31 de outubro de 1517, que é a data que se comemora, Martim Lutero, um monge agostiniano, na cidade de Wittenberg, pregando as suas 95 teses. Tudo isso acontece em um contexto onde realmente havia uma desmoralização do clero. Várias práticas desse clero não eram mais aceitas, inclusive por membros do próprio clero, como é o caso do Lutero. Entre essas práticas, nós podemos citar a venda de indulgências. Nós podemos citar também a consagração de indivíduos ao clero sem formação eclesiástica. Esse conjunto de práticas vai incentivar o momento da reforma protestante, que vai ter essas consequências políticas. Como resultado dessas consequências políticas, nós temos uma das piores guerras da história moderna, que é a chamada Guerra dos 30 Anos, que começa no ano de 1618 e só vai terminar no ano de 1648, com a Paz de Westfália, que reconhecia o direito dos estados de escolher a sua própria religião. A reação da Igreja Católica a essa questão protestante está relacionada em muito ao que nós chamamos de reforma católica ou contra-reforma. É um conjunto de medidas que são tomadas para tentar frear a evasão de fiéis. Nessas medidas destacam-se aquilo que nós chamamos de Concílio de Trento, um conjunto de reuniões para discutir quais eram as falhas que existiam na religião. Nós temos, como consequência disso, a reativação do Tribunal de Santo Ofício, da Inquisição. Nós temos também no Index uma lista de livros proibidos aos cristãos. É uma forma de controle do pensamento. Se vocês lembrarem, o Renascimento é um período anterior que gera as condições para a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante tem como consequência frear essa certa liberdade de pensamento. Tá? O Index acontece tanto na Igreja Católica, para frear o avanço das ideias protestantes, quanto também acontece na Igreja Protestante, como uma forma de frear o avanço das ideias católicas em estados protestantes. Ok?